Bom dia. A luz do sol brilha e tudo tinge. Ficou sem brechas para se esconder o negativo. Coitado. Característica era do dia, né? A gente tem que sentir esta diferença da noite e do dia. De manhã começa a brilhar o sol, né? Tudo fica claro, esquenta, né? Assim que está acontecendo no mundo espiritual, né? Então a gente também tem que sentir isso no nosso coração, nosso espírito, né? Essa mudança, né? Ficando mais claro, mais transparente, né? Sentir mudança dentro da gente, eu acho que isso é importante. Aí vê que, como estava no escuro, como estava vivendo no mundo da noite, agora, graças a Deus, né? Com essa luz, começou então a clarear. Impressionante, né? Cada dia está muito nítido, né? Muito claro, aumentando muita luz. E dado negativo também está perdendo força, né? Eu acho que tem duas partes, né? Aumentando a luz de Deus, então clareando. Mas também, conforme abrindo nossa porta do coração, também clareando dentro da gente, né? Dois lados. Mesmo de dia, se você fechar, vira noite, né? Então, esse aspecto era do dia, aspecto de fora e também dentro, né? Dentro a gente tem que esforçar para direcionar lado da luz, não lado da sombra. Ontem estava falando aquele salmo de Mishama, um poema, né? Assim, original está assim. Hito no yo no tanoshisa shirinu niwa ni saku tsubaki ichi ni toko ni kazarite. Assim, japonês, né? Porque a tradução não é tão fácil. Por exemplo, assim. Hito no yo significa mundo do homem, né? Mundo que a gente vive, né? Este mundo. Esse é hito no yo, mundo do homem. Tanosha é alegria, né? Shirinu, saber, soube, né? Mas nesse caso, eu acho que mais é descobrir, perceber, entendeu? Descobrir a alegria que vive neste mundo. Não. Descobrir a alegria que está no mundo do homem. Né? Interessante, né? Porque você descobrir ou não descobrir, ou perceber, não perceber, sabe ou não sabe, isso é do homem. O mundo não muda, sempre igual, né?
como jeito que Deus criou, né? Mas isso é interessante, né? Mas conforme o ser humano muda, né? Quer dizer, descobre, né? Uma coisa interessante, né? Você estava olhando todo dia, desde que nasceu, e agora descobriu, né? Olhava, mas não via, não descobriu. De repente descobre. Esta é uma alegria, né? Alegria. Tsubaki Ichien é um galho, né? Um galho de como é que chama? Tsubaki flor que Mesama gostava muito. Camélia, né? Camélia. É que tem muito motivo Mesama gostava da camélia. Porque mesmo no Japão, tem poucos flores que original do Japão. A maioria veio de fora. E agora está demais, né? Vendo o mundo inteiro. Né? Então tem algumas coisas que só estava no Japão. Camélia é uma das flores nativas no Japão, né? Entende? Então mesmo gostava muito desse flor. Não é que nasceu lá, mas tem uma beleza especial. Então, o que a gente vê, o que a gente conhece camélia agora, é tudo modificado. Porque aconteceu assim, uma coisa muito interessante, né? Quando chegou, primeira vez, português, né, no Japão, no século XVI, quando descobriu o Brasil, 1500 e pouco, né, eles expandiam o mundo inteiro, ia o mundo inteiro, português. Muito corajoso, né? Interessante, né? Foi até chegar até no Japão, você imagina, com aquele navio de madeira, né? Precário, né? Chegaram lá, né? Chegou lá. Então, quando chegou o português, primeiro estrangeiro, né? A pessoa não sabia, só sabia orientais, aí veio ocidental, né? Aí estranhou. Quem é esse aí? Será que é mesmo ser humano? Pensava, né? Mas tinha muita semelhança. Estrutura baixinho, cabelo também estava meio preto, né? Rosto também bem semelhante. Então, até que sentia muita simpatia. Mas denominou, sabe como é que falou? Chamava Namban, homem de Namban. Namban significa Nan é sul, Ban é bárbaro, bárbaro do sul. Porque não tinha costume muito refinado, muito grosseiro. Engraçado, né? Então o japonês estranhou. Aí denominou Namban. Pois é muito famoso Namban, né? Homem bárbaro do sul. Isso é interessante, por exemplo, assim. Esse século XVI, começo do século XVI. Então, foi jesuítas, né? Junto com tipo de bandeirante, aventureiro português, né? Mas sempre acompanhou padre, jesuíta. Jesuíta é muito culto, muito inteligente, né? Então eles foram lá. Então observaram, naquela época do Japão, aspecto, hábito, costume, né? Vida do ser humano, vida do japonês. Mandaram carta para o Vaticano,
Ainda tem essa carta. Várias cartas. Enviaram para a Papa, no século XVI. Português, né? Jesuíta, né? Mas o jesuíta mais famoso é São Francisco Xavier, que chegou lá. Né? Então, eles falavam assim, que povo bonito, porque rua não tinha sujeira nenhuma, limpo, talvez mais limpo do que agora. Casa estava bem simples, feito de madeira, papel, barro, bambu, madeira, né? Coisa bem simples, mas é uma beleza. Cheio de flor, árvore, jardim é excelente. Né? Todo mundo aprecia a beleza, jardim. Né? Costume é bom. Então, surpreenderam que existia este mundo, né? Porque eles passaram o mundo inteiro, então, vê que diferença viu, né? Aí viu esse flor, camélia, gostou. Esse camélia original é muito bonito, bem simples, bem singelo, entendeu? Tem muito no Jardim do Misama, lá no Hakone. Chama Wabisuke, nome do camélia é Wabisuke. É simples, mas é uma beleza. Tem nobreza, né? Então, portugueses levaram para Portugal semente ou muda, né? E gostou e plantaram lá, na Portugal. Entendeu? No Portugal tem muito camélia. Foi todo do Japão. Né? Só que eles começaram a misturar, cruzar com outra árvore entre eles. Aí chegou, conclusão, ficou grande, né? Cheio de pedra. Aqui que a gente vê, perdeu beleza, singereza, né? Ficou muito complicado. Ficou grande, né? Então, outro dia estava mostrando o jardim, que está no Portugal, tamanho da árvore, enorme. Imagina, já 500 anos. Interessante, né? Então, a maioria do camélia que está por aqui veio do Portugal. Português que trouxe aqui. Importado da Europa. Né? Entendeu? Então, esse poema de mim chama assim. Tsubaki, né? Tsubaki camélia, né? Ichirin, só um, assim, né? Colocou no vaso, colocou no tokonoma. Tokonoma é lugar, lá considerado lugar mais nobre da casa, né? Normalmente coloca flor, algum objeto de arte, área nobre, né? Lugar mais nobre da casa, né? Estou colocando camélia no vaso e colocou no tokonoma. Aí mesmo descobriu que aí existia maior alegria de viver neste mundo do homem. Isso é muito interessante. Mundo do homem, entendeu? Não é que descobriu que ajuntar tanto dinheiro no banco. Isso não é alegria. Né? Maior alegria foi colocar simplesmente uma flor, né? Ele mesmo pegando no jardim, ele pegava no jardim, né? Colocou no tokonoma. Isso foi maior alegria, maior felicidade do Mestre-sama que está entre os homens. Né? Interessante, né? O que causou maior alegria, felicidade de Mestre-sama? Não é outra coisa, não. Simplesmente isso. Né? Simplesmente isso. Isso eu acho que muito interessante. Mas hoje em dia você vê, uma flor não significa nada. Né? A pessoa pode lembrar, esse no floricultura quanto custa? Né? Outro como
a luz do sol brilha e tudo tinge. Ficou sem brechas para se esconder o negativo. Coitado. Característica era do dia, né? A gente tem que sentir esta diferença da noite e do dia. De manhã começa a brilhar o sol, né? Tudo fica claro, esquenta, né? Assim que está acontecendo no mundo espiritual, né? Então a gente também tem que sentir isso no nosso coração, nosso espírito, né? Essa mudança, né? Ficando mais claro, mais transparente, né? Sentir mudança dentro da gente, eu acho que isso é importante. Aí vê que, como estava no escuro, como estava vivendo no mundo da noite, agora, graças a Deus, né? Com essa luz, começou então a clarear. Impressionante, né? Cada dia está muito nítido, né? Muito claro, aumentando muita luz. E dado negativo também está perdendo força, né? Eu acho que tem duas partes, né? Aumentando a luz de Deus, então clareando. Mas também, conforme abrindo nossa porta do coração, também clareando dentro da gente, né? Dois lados. Mesmo de dia, se você fechar, vira noite, né? Então, esse aspecto era do dia, aspecto de fora e também dentro, né? Dentro a gente tem que esforçar para direcionar lado da luz, não lado da sombra. Ontem estava falando aquele salmo de Mishama, um poema, né? Assim, o original está assim. Hito no yo no tanoshisa shirinu niwa ni saku tsubaki ichi ni toko ni kazarite. Assim, japonês, né? Porque a tradução não é tão fácil. Por exemplo, assim. Hito no yo significa mundo do homem, né? Mundo que a gente vive, né? Este mundo. Esse é hito no yo, mundo do homem. Tanosha é alegria, né? Shirinu, saber, soube, né? Mas nesse caso, eu acho que mais é descobrir, perceber, entendeu? Descobrir a alegria que vive neste mundo. Não. Descobrir a alegria que está no mundo do homem. Né? Interessante, né? Porque você descobrir ou não descobrir, ou perceber, não perceber, sabe ou não sabe, isso é do homem. O mundo não muda, sempre igual, né? Como o jeito que Deus criou, né? Mas isso é interessante, né? Mas conforme o ser humano muda, né? Quer dizer, descobre, né? Uma coisa interessante, né?
Você estava olhando todo dia, desde que nasceu. E agora descobriu. Né? Olhava, mas não via. Não descobriu. De repente descobre. Esta é uma alegria, né? Alegria. Tsubaki Ichien é um galho, né? Um galho de como é que chama? Tsubaki flor que Mesama gostava muito. Camélia, né? Camélia. É que tem muito motivo Mesama gostava camélia. Porque mesmo no Japão, tem poucas flores que original do Japão. A maioria veio de fora. E agora está demais, né? Vendo o mundo inteiro. Né? Então tem algumas coisas que só estava no Japão. Camélia é uma das flores nativo no Japão, né? Entende? Então mesmo gostava muito desse flor. Não é que nasceu lá, mas tem uma beleza especial. Então, o que a gente vê, o que a gente conhece camélia agora, é tudo modificado. Porque aconteceu assim, uma coisa muito interessante, né? Quando chegou, primeira vez, português, né, no Japão, no século XVI, quando descobriu o Brasil, 1500 e pouco, né, eles expandiram o mundo inteiro, ia o mundo inteiro, português. Muito corajoso, né? Interessante, né? Foi até chegar até no Japão, você imagina, com aquele navio de madeira, né? Precário, né? Chegaram lá, né? Chegou lá. Então, quando chegou o português, primeiro estrangeiro, né? A pessoa não sabia, só sabia orientais, aí veio ocidental, né? Aí estranhou. Quem é esse aí? Será que é mesmo ser humano? Pensava, né? Mas tinha muita semelhança. Estrutura baixinho, cabelo também estava meio preto, né? Rosto também bem semelhante. Então, até que sentia muita simpatia. Mas denominou, sabe como é que falou? Chamava Namban, homem de Namban. Namban significa Nam é sul, Ban é bárbaro, bárbaro do sul. Porque não tinha costume muito refinado, muito grosseiro. Engraçado, né? Então o japonês estranhou. Aí denominou Namban. Pois é muito famoso Namban, né? Homem bárbaro do sul. Isso é interessante, por exemplo, assim. Esse século XVI, começo do século XVI. Então, foi jesuítas, né? Junto com tipo de bandeirante, aventureiro português, né? Mas sempre acompanhou padre, jesuíta. Jesuíta é muito culto, muito inteligente, né? Então eles foram lá. Então observaram, naquela época do Japão, aspecto, hábito, costume, né? Vida do ser humano, vida do japonês. Mandaram carta para o Vaticano. Ainda tem essa carta. Várias cartas. Enviaram para o Papa, no século XVI. Português, né? Jesuíta, né? Mas o jesuíta mais famoso é São Francisco Xavier,
que chegou lá. Né? Então, eles falavam assim, que povo bonito, porque rua não tinha sujeira nenhuma, limpo, talvez mais limpo do que agora. Casa estava bem simples, feito de madeira, papel, barro, bambu, madeira, né? Coisa bem simples, mas é uma beleza. Cheio de flor, árvore, jardim excelente. Né? Todo mundo aprecia a beleza, jardim. Né? Costume é bom. Então, surpreenderam que existia este mundo, né? Porque eles passaram o mundo inteiro, então, vê que diferença viu, né? Aí viu esse flor, camélia, gostou. Esse camélia original é muito bonito, bem simples, bem singelo, entendeu? Tem muito no Jardim do Misama, lá no Hakone. Chama Wabisuke, nome do camélia é Wabisuke. É simples, mas é uma beleza. Tem nobreza, né? Então, portugueses levaram para Portugal semente ou muda, né? E gostou e plantaram lá, na Portugal. Entendeu? No Portugal tem muito camélia. Foi todo do Japão. Né? Só que eles começaram a misturar, cruzar com outra árvore entre eles. Aí chegou à conclusão. Ficou grande, né? Cheio de pedra. Aqui que a gente vê, perdeu beleza, singereza, né? Ficou muito complicado. Ficou grande, né? Todo dia estava mostrando o jardim que está no Portugal. Tamanho da árvore, enorme. Imagina, já 500 anos. Interessante, né? Então, a maioria do camélia que está por aqui veio do Portugal. Português que trouxe aqui. Importado da Europa. Né? Entendeu? Então, esse poema também chama assim. Tsubaki, né? Tsubaki camélia, né? Ichirin, só assim, né? Colocou no vaso, colocou no tokonoma. Tokonoma é lugar, lá considerado lugar mais nobre da casa, né? Normalmente coloca flor, algum objeto de arte, área nobre, né? Lugar mais nobre da casa, né? Estou colocando camélia no vaso e colocou no tokonoma. Aí mesmo descobriu que aí existia maior alegria de viver neste mundo do homem. Isso é muito interessante. Mundo do homem, entendeu? Não é que descobriu que ajuntar tanto dinheiro no banco. Isso não é alegria. Né? Maior alegria foi colocar simplesmente uma flor, né? Ele mesmo pegando no jardim, ele pegava no jardim, né? Colocou no tokonoma. Isso foi maior alegria, maior felicidade do Mestre-sama que está entre os homens. Né? Interessante, né? O que causou maior alegria, felicidade de Mestre-sama? Não é outra coisa, não. Simplesmente isso. Né? Simplesmente isso. Isso eu acho muito interessante. Mas hoje em dia você vê, uma flor não significa nada. Né? A pessoa pode lembrar, esse no floricultura quanto custa? Né? Outro